Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui da Trip. Hoje eu vou falar com vocês um pouquinho sobre as diferenças do intercâmbio para Irlanda e intercâmbio para Malta. Hoje aqui na Trip são os destinos mais procurados quando o assunto é estudo e trabalho. Estudo de idiomas, né, fazer o curso de inglês e ter a oportunidade de trabalho. Vamos começar falando um pouquinho sobre clima, né? A gente tem uma boa diferença entre Irlanda e Malta, né? Vamos começar pela localização geográfica, né? A gente tem a Irlanda do ladinho ali do Reino Unido, um pouquinho mais acima do globo. E Malta é uma ilha no meio do Mediterrâneo, então mais próximo ainda do Equador. Então, a gente tem uma diferença geográfica que proporciona experiências em relação ao clima bem diferentes, né? Em Malta se somam quase 300 dias por ano onde se encontra o sol, onde aparece o sol, então vocês conseguem aproveitar a praia, é um ambiente mais quente, parecido com o clima do Brasil, claro que tem suas diferenças porque é uma ilha no meio do Mediterrâneo, né? Mas tem suas semelhanças com o Brasil. Em contrapartida, Irlanda é um país mais gelado, né? Grande parte do ano o clima ali, a temperatura fica em torno de 11 graus, né? Claro, a média anual, onde o inverno pode chegar a uns 2 graus em média e o verão em torno de 18 a 20, né? Então tem essa boa diferença climática. Em relação a custos de vida, também é um pouco diferente, tá? Quando a gente fala de custo de vida em Malta, aí vamos ter que dividir em duas etapas. Se você vai para o país durante o inverno, que é uma baixa temporada, o país ele está mais retraído, tem pouco turismo, né? Pouca movimentação econômica, então as coisas acabam ficando mais baratas. O curso de inglês, a acomodação, a alimentação, por que não? Então, quando a gente está falando em Malta, baixa temporada, o custo de vida é mais baixo. Quando é alta temporada, os custos eles tendem a aumentar. Claro que não é muito essa diferença, porém você consegue sentir no dia a dia, né? Enquanto a Irlanda já acaba sendo um custo de vida mais linear, não acaba tendo grandes variações, né? Hoje, custo de vida em média, na Irlanda ali, se a gente juntar acomodação, alimentação, transporte, claro que uma média no país todo, né? Não é só Dublin, só Cork e outras cidades, é uma média no país todo. Em torno de 800 a 900 euros, o custo de vida médio, né? Vai ter bastante variável, tá, gente? Não é regra, então tem bastante variável, tem galera que gasta menos, tem galera que gasta mais, então vai variar bastante, mas fica mais ou menos nessa faixa. O custo de vida em Malta, ele tende a ser um pouquinho abaixo, né? Então ali vai ter em torno, sei lá, vamos botar de 100 euros de diferença. Então se a gente estava falando ali algo em torno de 800, 900 euros, a gente vai estar falando em torno de 600, 700, 800, quem sabe, em Malta, tá? E vai ter aquela diferença também, custo fixo de vida ali no verão e no inverno, tá? Isso vai variar também conforme a época do ano. Em relação a trabalho, os dois países permitem você trabalhar. A Irlanda, ela tem uma regra onde você pode trabalhar 20 horas semanais durante o período das suas aulas, né? E até 40 horas semanais nas férias. Ou seja, as férias que são as férias da Europa. Então, os meses de junho, julho, agosto, setembro, são meses que você pode ultrapassar as 20 horas e até chegar até 40, né? E também do dia 15 de dezembro até o dia 15 de janeiro. Então, são meses que permitem esse trabalho acima das 20 horas. Quando a gente fala de Malta, a regra muda um pouquinho, tá? Em Malta, a permissão de trabalho é até 20 horas, não pode exceder, né? Claro que isso tudo é o que o país exige, né? É as regras. Claro que vai ter o fulano que fez 21 e deu tudo bem, o outro ciclano fez 18, o outro tem 15, então tem muita variável, tá? Mas essas são as regras, geralmente ali o que a gente acaba repassando para os estudantes. Fora essa questão de trabalho, vem também a questão do salário, né? E aí tem uma grande diferença. A média salarial de um intercambista que está ali em Malta varia bastante, né, da galera que faz exatamente as 20 horas ou quem acaba ali, às vezes, tendo uma oportunidade nas férias, alguma coisa, de fazer um pouquinho mais. Mas, por exemplo, em média, o pessoal ali em Malta ganha em torno de 400 a 800 euros, a média, tá? A Irlanda, a galera lá costuma fazer mais horas e o salário mínimo é mais alto. Então, pode ficar algo em torno de 1.200 e nas férias ali até chegar a 2.000 euros, né, de salário. A gente tem um salário mínimo muito mais alto. Então, a Irlanda, para quem tem um objetivo, talvez, ali, de juntar uma grana, aproveitar para recuperar parte do investimento, às vezes fazer uma Eurotrip e tal, às vezes acaba sendo um país que traz mais vantagens, né? Por causa dessa questão do salário mínimo mais alto. Enquanto Malta, quem foca mais na questão da experiência ali e não está se importando tanto de voltar para o Brasil, talvez com mais grana, ou conhecer muitos outros países, né? Ou ter uma condição financeira de ir mais preparado,
também é um país super acessível para esse tipo de programa, tá? Questão de comprovação financeira, é outra diferença bem grande entre os dois países, né? Grande não, mas diferencia a questão do cálculo. A Irlanda, o estudo e trabalho, o pacote é de 8 meses, né? Onde 6 meses é estudo, 2 meses férias. E a comprovação financeira hoje, em 2025, janeiro de 2025, ela está sendo 4.680 euros. Esse valor é fixo e ele é para o programa inteiro. Então, 4.680 euros, saldo em conta. Para Malta, geralmente a gente precisa fazer um cálculo. A duração do programa, né? Quantos dias você vai ficar no país e também quanto tempo você tem de acomodação com a escola e fora da acomodação com a escola. Se você contrata a acomodação da escola, os dias que você tem a acomodação da escola, a comprovação financeira ela é 18 euros. Fora esses dias, se você tiver uma acomodação própria, externa, a comprovação financeira ela sobe para 26 euros por dia. Então esse cálculo ele tem que ser feito de acordo com o pacote que você vai optar. Tem pessoas que fecham acomodação por período todo, tem pessoas que fecham acomodação por primeiro mês, por exemplo, que é super comum. Então a comprovação financeira vai variar. Mas vamos imaginar hipoteticamente que você não fechou nenhum prazo de acomodação com a escola, foi tudo acomodação própria. E a gente vai comparar esse mesmo questão da Irlanda. A comprovação financeira em Malta vai ser de 4.368 euros por mesmo período. Então a gente tem ali uma diferença entre os dois países, né? É uma diferença, não é tão grande assim, mas tem uma diferença em questão de comprovação financeira, tá? Em ambos países esse valor não sai da conta de vocês, ele vai ser uma comprovação em saldo em conta, né? Tem uma diferença ali depois que o time ajuda vocês a entender melhor, mas vai ser basicamente saldo em conta. E você pode utilizar esse valor para estar se mantendo no país. Então, para pagar as primeiras acomodações, alimentação, viagem, como você se sentir à vontade, tá? Outra coisa que diverge ali um país do outro é a questão da facilidade para vistos, né? A gente tem a Irlanda, que é um país economicamente super aquecido, principalmente para a área de tecnologias e tal, onde tem uma facilidade para você conseguir um visto de trabalho quando o seu trabalho, sua área está dentro da Critical Skills, que é uma lista de empregos que a Irlanda está demandando muito mais mão de obra, né? Então, se por exemplo, você é engenheiro químico e esse cargo de engenharia química está dentro da lista de Critical Skills, você tem uma facilidade maior e agilidade para conseguir um visto de trabalho, né? Caso contrário, se você não está nessa lista, você entraria para a lista de General Employee Permit, que seria um visto de emprego geral, né? Sendo assim, a dificuldade, a disputa é um pouquinho maior para você conseguir esse visto. Então tem essa diferença. Por exemplo, hoje na Irlanda, se você acaba tendo empregos mais simples e tal, a dificuldade para você conseguir um visto de trabalho é bem grande, tá? Quando a gente fala de Malta já é um pouco diferente. O visto do empregador, ele é direto com o empregado, ou seja, o empregador que escolhe, não, quero aplicar o visto para essa pessoa, quero que ela continue trabalhando comigo após esse período do intercâmbio. Então, o próprio empregador, ele pode aplicar esse visto para você, então que facilita muito mais. E não necessariamente precisa ser a questão do Critical Skills, não necessariamente precisa ser um emprego muito requisitado no país. Então, acaba que Malta traz um pouco mais essa facilidade de buscar um visto de trabalho, tá? Então tem essa diferença em questão de visto. Questão de idioma também, né? Quando a gente fala os dois países, você vai para aprender inglês. Você vai fazer o curso de General English de segunda a sexta-feira, basicamente a mesma coisa, né? Porém, Malta, o inglês é o segundo idioma falado, então o primeiro acaba sendo maltês. Claro que toda a ilha ali acaba se comunicando em inglês, acaba sendo quase a língua principal, porque é uma ilha totalmente turística, né? Então tem muita gente de fora tal, que acaba falando inglês, porém a língua principal deles é o maltês. Então quando às vezes tu quer praticar e às vezes não acaba pegando ali alguém que fala tão bem o inglês, você acaba tendo um pouquinho de dificuldade, né? Enquanto que na Irlanda a primeira língua é o inglês. Então você vai ter contato com a língua diariamente ali, todo mundo que você encontrar praticamente na rua local vai falar inglês fluente com você, né? Claro que tem lá o gaélico, que é outra língua que eles costumam divulgar bastante, tem nas classes de aula do pessoal, tem em placas e tal, mas eles falam mesmo o inglês. Galera, a Trip também tem um Instagram, @tripintercâmbio, se você não segue, dá uma olhadinha lá, tem bastante conteúdo legal, lá você consegue acompanhar o dia a dia dos nossos intercambistas e também do nosso time aqui de consultores. Fechou? Aí, detalhe, a gente não trabalha só com Malta e Irlanda, a gente tem outros 10 países que vão atender
vocês em mais diversos tipos de programa. Agora em 2025 tem muita procura também para graduação. Então se você está aqui no Brasil terminando a sua graduação ou já terminou e quer fazer uma pós, entre em contato com a gente que a gente tem algumas opções de bolsa de estudos que você pode continuar os seus estudos na Europa ou finalizar eles em outro continente e outra língua. E por final, a parte mais importante que vocês acho que estão querendo saber também, qual que é a diferença de valor do intercâmbio, né? Aqui vai diferenciar bastante porque tem regras diferentes. Na Irlanda, o visto é aplicado direto da Irlanda. Malta, o visto é aplicado antes de embarcar. Então tem algumas diferenças e alguns custos também que vão variar. Então, para você ter exatamente o valor exato do seu programa, eu indico você entrar em contato com o nosso time. O time vai fazer a cotação personalizada para você nos preços atuais e vai começar esse planejamento junto com você. Porém, eu vou trazer uma média agora de valores, tá? Para esse cálculo, a gente utilizou uma escola que possui tanto ali na região de Dublin, né, quanto também em Malta. É a mesma escola, é a mesma rede, estrutura muito bem parecida e tal. A diferença é que uma está em Dublin, nas proximidades de Dublin, e a outra está em Malta. A cotação em média para Dublin, eu fiz até num pacote promocional que estava acontecendo da escola de 30%. Esse pacote ficou em torno de R$22 mil, tá? Completo já, com acomodação, suporte aqui da Trip que a gente inclui também. A questão das taxas ali que envolvem aquele curso em si, então um pacote completo já R$22 mil. Esse mesmo curso em Malta, com a mesma duração, as mesmas taxas inclusas ali de acomodação, suporte, etc., tudo da escola, ele está girando em torno de R$24 mil nas datas de hoje. Claro que, às vezes, as escolas podem fazer promoções diferentes para diferentes destinos. Tem escolas mais baratas, tanto ali na região de Dublin, quanto também em Malta. Então, essa não é a escola mais barata, só para vocês terem uma noção. Por exemplo, Dublin, se tiver uma boa promoção, os pacotes podem começar, às vezes, até por R$15 mil, para vocês terem uma ideia, né? Nas escolas mais acessíveis. Em Malta, talvez não tanto, mas talvez em torno de 16, um pouquinho para cima. Então vai sempre variar, tá, gente? Às vezes a escola está de aniversário, fez uma promoção especial, a gente está com uma promoção legal aqui também e acaba reduzindo ou melhorando essas propostas, tá? Então essa é um panorama geral, né? Então a gente vai ter ali, claro, as diferenças de regras e tudo mais. O pacote da escola, essa média que eu falei para vocês, o custo de vida, a diferença, a comprovação também está um pouquinho diferente. Então esse vídeo foi mais para vocês terem uma visão geral de como funciona o programa na Irlanda e o programa em Malta, tá? Eu espero que eu tenha ajudado vocês nesse vídeo. Eu gosto muito de fazer esses vídeos didáticos com vocês, então deixem aqui nos comentários também se vocês querem que eu compare outros países, por exemplo, curso de idiomas para Canadá ou Estados Unidos, ou curso de idiomas para Canadá e Reino Unido. Então coloca aqui nos comentários quais são os países que vocês gostariam de ver mais e a gente se vê nos próximos vídeos, tá bom? Valeu!